Bom, então, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar abertura aí à nossa jornada, tá? Interdisciplinar, Jornada Acadêmica Interdisciplinar de 2021. Então, a ideia é trazer aí alguns tópicos diferentes, né, do que a gente costuma ver em sala de aula, e até também, né, trazendo outras pessoas, né, para acabar dando aí a palestra para vocês. Então, boa noite aí a professora Valéria, que está aqui junto com a gente, o professor Gilson. Então, agradeço aí a presença de todos os alunos, do pessoal também de fora que se inscreveu para a nossa jornada, tá? Então, agradeço aí o interesse de todos, tá bom? Então, eu sei que eu sou meio suspeita para falar dessa parte, né, de interação entre medicamento e alimento, afinal, eu sou farmacêutica e sou professora da Nutri também, né, parceira aí de vários trabalhos com a Valéria, então a gente está sempre trabalhando em conjunto. E sim, vocês têm aula comigo também de farmacologia, mas nem sempre a gente consegue acabar aprofundando tanto, né, nessa parte aí de interações mais a fundo como nós gostaríamos, tá? Então, vamos lá pensar aí um pouquinho hoje. Eu até fiz uma brincadeira, né? Do porquê que não dava para comer a pizza de brócoli com catupiry ou com queijo, essas coisas, se a pessoa estiver pensando aí na absorção do cálcio e do ferro, tá bom? Então vamos descobrir isso daí mais para frente aí na palestra de hoje. Bom, então não tem nenhuma dúvida, né, que todo dia nós precisamos ingerir aí os alimentos, né, que garantam aí o nosso gasto energético, as nossas atividades e tudo o que a gente desempenha aí num dia a dia, tá bom? Então, quando a gente tem que tomar um medicamento junto nesse nosso dia, o que que acontece? Quais são aí as nossas preocupações? Se pode tomar com água, com alimento, sem alimento. Então, são algumas coisas que a gente acaba parando, né, para estar vendo certinho o que, que pode ser feito. Então, só para a gente, assim, definir, né, vamos falar pela própria definição mesmo, assim, explicação, a interação medicamento-nutriente seria aí uma alteração cinética ou da dinâmica de um medicamento ou nutriente, ou ainda pode estar levando a um comprometimento aí desse estado nutricional como resultado da administração de um medicamento. Bom, eu acho que mesmo quem já teve aula de farmacologia, a hora que a gente começa a falar de cinética, dinâmica, né? Começam a surgir vários o quê? Pontos de interrogação na mente aí dos nossos alunos. Vai falar que não é isso, ou todo mundo lembra certinho o que que é farmacocinética e farmacodinâmica. Olha aí que eu sei que teve uns nomes que já tiveram aula de farmacologia, né? Então, vamos puxar as orelhinhas aí. Então, só para assim, né, darmos uma relembrada no que seria isso, o que que acontece? A farmacocinética, ela é praticamente o movimento, né, que o medicamento vai fazer dentro do nosso corpo. Então, como que começa? Começa aí, né, tomando um medicamento que vai ter aí a sua absorção, seja no estômago ou no intestino, e esse medicamento vai para a corrente sanguínea, tá?
E a farmacodinâmica é o que esse medicamento vai fazer no organismo da pessoa. Então, vai ser a ação do medicamento lá no sítio de ação dele, ou seja, ele vai causar o nosso efeito farmacológico, tá? Mas é só o efeito farmacológico que o medicamento causa? Ninguém nunca ouviu falar daquela famosa coisa chamada efeito adverso? Sim, eu acho que todo mundo já ouviu falar que nem sempre o medicamento vai se ligar só no sítio que a gente gostaria que ele se ligasse, tá? Então, ele pode se ligar em outros lugares, e essa ligação em outros lugares vai causar aí esse efeito adverso, tá bom? E de uma forma ou de outra, né, causando aí o nosso efeito farmacológico ou o nosso efeito adverso, geralmente sempre acontece aí um pouquinho dos dois, esse medicamento vai ser eliminado do nosso organismo, ok? Então, só para a gente lembrar aqui, né? A farmacocinética, ela vai estudar o caminho que esse fármaco vai percorrer no interior do organismo. Então, tem a ver com aquelas fases que a gente estuda, né? Que é a fase de absorção, distribuição, eliminação do medicamento e dos seus metabólitos, tá? E a farmacodinâmica é aquela parte tanto aí dos efeitos, né, bioquímicos e fisiológicos que o medicamento vai fazer no seu local de ação, ok? Então, como que funciona basicamente aí um medicamento quando ele é administrado? Medicamento, vamos pensar aí num comprimidinho, tá? Que a pessoa vai tomar. Então, tá aqui o nosso comprimido. A hora que você toma, o medicamento, ele cai inteiro no nosso estômago, tá? E daí, no estômago, devido aí à ação dos nossos ácidos gástricos, devido à própria, o próprio comprimido, né, ele tem aí propriedades de que em contato com o meio ácido, ele vai acabar se dissolvendo em partículas menores, e essas partículas menores aí vão do estômago para o intestino. Então, chegando no intestino, essas partículas aqui, só lembrando, né, gente, o nosso intestino, ele é todo cheio aí de vasos sanguíneos que estão passando, né, ao redor dele. Então, o que que acontece com essas partículas? Essas partículas aí do medicamento, elas vão sair do intestino, né, e vão passar a ser absorvidas. Então, elas saem do nosso intestino e vão ganhar a nossa corrente sanguínea. A grosso modo, é assim que funciona o nosso processo aí de absorção de medicamentos, tá? Lógico que tem algumas outras peculiaridades, mas no momento, assim, para a gente focar mais nessa parte aí da interação, então a gente acaba focando mais nessa parte só da absorção, tá? Bom, o que que acontece quando a gente tem o medicamento? A gente pode pensar em duas formas de tomar esse medicamento. Então, por exemplo, quando eu tomo o medicamento em uma só vez, é uma situação. Por exemplo, deu uma dor de cabeça, deu um mal-estar, alguma coisa, a gente acaba tendo essa tomada, né, do medicamento de uma só vez, tá? Só que quando a gente toma esse medicamento mais vezes,
daí que podemos começar a pensar em alguns probleminhas, tá? Então, nós temos aí um nível, né, que é o nosso nível de toxicidade, que é uma quantidade que a gente não pode estar ultrapassando, e nós temos também a nossa concentração mínima efetiva, ou seja, eu tenho que tomar uma quantidade suficiente desse medicamento para que ele faça efeito no nosso organismo, ok? Então, quando eu tomo o medicamento de forma contínua, fica praticamente esse sobe e desce aqui de concentração, tá? Porque cada vez que a minha concentração estiver caindo, significa que eu vou ter que tomar esse medicamento de novo. Então, aqui, provavelmente, essa pessoa vai estar tomando novamente o medicamento e sobe a concentração desse medicamento no sangue. Começa a cair novamente, a pessoa precisa tomar mais uma dose do medicamento. Então, aqui a gente pode pensar em medicamentos, por exemplo, um antipertensivo, um medicamento para o diabetes, quaisquer medicamentos que eu tenha que tomar de tempos em tempos para manter essa concentração dele no que nós chamamos de faixa terapêutica, tá? Que é quando o medicamento realmente está fazendo efeito no nosso organismo. Então, o nosso medicamento, ele é um agente químico, tá? E ele vai ter lá nas nossas células alguns receptores. Então, dependendo aí, né, da nossa substância, ela vai se ligar a essas proteínas aqui de membrana, tá? É que geralmente são proteínas, até pode ser uma outra substância, mas o meu medicamento, ele pode se ligar a quaisquer uma dessas proteínas aqui que nós temos na nossa membrana, que são os nossos receptores. E daí, como que funciona? Nós temos lá, né, o nosso receptor, e daí nós temos o nosso substrato, que é a partícula que vai se ligar ao nosso receptor, que é o nosso sítio ativo para, por exemplo, esse medicamento, ok? E o que que acontece, né, quando, por exemplo, além desse substrato aqui, que pode ser aí o nosso medicamento, e se eu tiver um outro substrato que, por exemplo, pode ser aí algum dos nutrientes do nosso alimento, tá? Então, se ele tiver o mesmo formato, ou seja, se ele encaixar no mesmo receptor que o meu alimento, que o meu medicamento, qual desses dois aqui que vai se ligar? Literalmente, quem vai se ligar é quem chegar primeiro, tá? Então, isso daí a gente acaba tendo um problema de interação entre esse medicamento e esse alimento aí que a pessoa está fazendo uso. Então, nós podemos dividir as interações aí de três formas, praticamente. A gente pode falar interações em relação à disponibilidade, ou seja, eu posso estar reduzindo a disponibilidade de um nutriente ou reduzindo a disponibilidade de um medicamento. Posso estar comprometendo a ação desse meu medicamento e, em alguns casos, eu posso estar levando até a graus de toxicidade, tá? Então, dependendo aí do medicamento e do alimento, eu posso levar a pessoa a uma intoxicação. Então, normalmente,
as interações entre os fármacos e os alimentos, eles podem estar causando, né, essas alterações de um das substâncias, né, ou por exemplo, ou só do medicamento, ou só do alimento, ou dos dois, tá? Então, ao longo aí da nossa aula, a gente vai ver o que, que pode estar acontecendo. Nós temos algumas interações que são físico-químicas. Então, o que quer dizer isso daí? A própria substância, né, do nosso nutriente ou do nosso medicamento, elas podem formar complexos, tá? Então, uma vai se juntar à outra e daí eu perco tanto o meu nutriente quanto o meu medicamento. Elas podem ser também de origem fisiológica, ou seja, pode ser algum tipo aí de modificação que tenha sido induzida aí por medicamentos, né? Quer seja no apetite, na digestão, esvaziamento gástrico, na própria biotransformação desse medicamento e no clearance renal, que seria a parte de eliminação, tá? Então, existem alguns medicamentos que, quando a pessoa toma, ela pode perder a fome, né? Principalmente aí alguns quimioterápicos, alguns medicamentos que podem causar alteração no paladar. Então, às vezes a pessoa come, sente um gosto metálico, e daí, por conta desse sabor metálico, a pessoa acaba não querendo se alimentar ou não se alimentando da mesma forma que estava acostumado antes, tá? E nós temos também interações patofisiológicas, que são quando os fármacos vão estar prejudicando a absorção ou inibindo o processo aí desses nutrientes, tá? Então, no caso, esse fármaco, ele vai estar impedindo a minha absorção de algum nutriente. Isso pode acontecer com fármacos aí do nosso cotidiano, tá? Por exemplo, com o omeprazol. O omeprazol é aquele famoso remedinho, né, que o pessoal toma feito água aí para dor no estômago. Então, o omeprazol, ele pode estar prejudicando a absorção da vitamina B12 e de nutrientes aí, por exemplo, os folatos, e que de repente, dependendo da pessoa, pode levar até um quadro de anemia, tá? Então, isso daí não é um caso que a gente brinca assim, ah, eu só vi em livro. Não, isso daí acontece, tá? Eu já até tive aluna que teve problema de tomar o omeprazol e acabou tendo uma anemia, então ela teve que tratar essa anemia por conta do omeprazol, que é um medicamento que é prescrito aí super frequente, né? E não necessariamente é solicitado nenhum tipo aí de exame ou acompanhamento. E se a gente pensar, né, o omeprazol, principalmente para o hospital, a gente brinca que é o kit internação. Então, a pessoa geralmente vai ganhar a dipirona, se ela tiver dor ou febre, o omeprazol, para resolver todos os outros medicamentos que vão ser administrados. E muitas vezes o paciente sai da internação e às vezes continua tomando, e principalmente paciente idoso, que às vezes já não se alimenta corretamente, não tem mais aquele apetite de antes. Então, são coisas que, assim, se a gente não tomar cuidado, o paciente às vezes pode ter uma anemia por conta de um medicamento que, se ele soubesse, poderia ter sido
remediado antes, tá? Então, muitas vezes, poderia ter sido feito um exame, um acompanhamento e até uma suplementação, né, de vitaminas aí, para não cair num quadro de anemia. Então, com o que a gente deve tomar o nosso medicamento? Lembrando aí, né, os nutrientes, eles vão geralmente diminuir a velocidade de absorção dos fármacos, tá? Vamos pensar na seguinte situação, aquela assim, foi Dia das Mães, né, o pessoal às vezes acaba fazendo aí um prato mais especial, todo mundo dá aquela exagerada aí na alimentação. Vamos pensar que tenham feito aí ou um churrasco ou uma feijoada, né, só para a gente pensar aí em pratos que normalmente a pessoa fica bem assim, né, cheia, literalmente, tá? Então, se eu comi muita feijoada ou muito churrasco, quanto tempo que vai demorar para essa comida sair do meu estômago? É a mesma coisa do que se eu como no meu dia a dia, rapidinho, lá o meu almoço de segunda a sexta-feira? Não, tá? Então, tudo que eu tiver aí de alimento no meu estômago, e isso daí vai variar também de acordo com a quantidade de alimento que eu tenho no meu estômago, eu vou diminuir a velocidade aí de absorção dos fármacos, porque normalmente eles retardam esse esvaziamento gástrico. Então, se eu não estou esvaziando o meu estômago, eu não estou mandando nenhum medicamento lá para o meu intestino, que é onde vai ser a absorção dele. Que mais? O retardo na absorção de certos fármacos nem sempre vai indicar que está sendo reduzido a quantidade absorvida desse meu medicamento, tá? Então, isso daí vai variar de cada medicamento. Então, tem medicamento que se eu tomo com alimento, eu praticamente acabei com o medicamento, tá? Em compensação, tem medicamentos que a gente vai ver que são até beneficiados se eu tomo aí com um algum alimento no meu estômago, tá? O que acaba acontecendo, quando eu tenho mais, alimento no meu estômago, é que às vezes eu vou precisar de um período maior para alcançar a concentração sanguínea que eu precisava para que esse medicamento tivesse efeito, tá? Então, ao invés de eu ter uma absorção aí de 15 a 20 minutos, que é o tempo que a gente começa a absorver um comprimido que tenha tomado, por exemplo, às vezes pode ser que comece a demorar meia hora, 40 minutos, então vai demorar mais tempo, tá? E, infelizmente, né, nós temos aí algumas substâncias que elas se complexam com os nutrientes. Então, quando forma um complexo, o meu nutriente vai juntar com o meu medicamento e daí eu não vou ter nenhum nem outro, tá? Eu não vou ter nem o medicamento, nem o nutriente da minha alimentação. Então, um dos casos aí mais clássicos, né, que a gente estuda, de interação entre medicamento e alimento, seria aí o caso da tetraciclina, tá? A tetraciclina, ela é um antibiótico. Hoje em dia, ela nem é tão utilizada assim,
porque a gente, infelizmente, temos aí o nosso problema de resistência, né, antimicrobiana. Então, hoje em dia, ela é um antibiótico pouco utilizado, mas principalmente aí década de 80, 90, ela era muito utilizada. E a tetraciclina é um medicamento que a gente chama de agente quelante. Então, o que que seria isso? Ela vai se quelar com o cálcio. Então, por exemplo, lembra aquela história que todo mundo fala? Ai, toma o antibiótico com leite, porque daí ajuda a não doer o estômago. Então, gente, pode até ajudar a não doer o estômago, mas infelizmente, se for a tetraciclina ou algum outro antibiótico que tenha ação semelhante à tetraciclina, pode acontecer aí um depósito da tetraciclina, com o cálcio. E daí o que acontece? Pode acontecer um depósito no dente e nos ossos, tá? E em alguns casos pode levar até uma redução do crescimento ósseo quando for, por exemplo, um tratamento em crianças, tá? E olha só esse sorriso. Esse sorriso aqui é um sorriso de quem tomou muita tetraciclina por algum tipo de infecção, tá? Então, aqui os dentes, eles ficam realmente manchados. E lógico, tem alguns casos que às vezes as manchas são menores, se a pessoa não tomou muita tetraciclina, tá? Mas infelizmente, não tem o que fazer para tirar esse tipo de mancha, tá? Só se fizer aqueles tratamentos de colocar porcelana no dente para esconder essas coisas, mas não existe uma forma de você retirar esse tipo de mancha dos dentes. Então, se não for possível, né, trocar a tetraciclina por algum outro antibiótico, o ideal seria considerar a administração aí ou 2 horas antes ou 2 horas depois do consumo aí de quaisquer alimentos lácteos, tá? Então, é importante saber, tomar antibiótico com leite nem sempre pode ser uma boa ideia. Vale para todos os antibióticos? Não, gente. Tem sempre que ler a bula, tá? E ver se tem algum tipo de interação ou não. Bom, eu dei um exemplo, né, de um caso aí de que o medicamento atrapalhava aí, né, o alimento, na verdade, atrapalhava a absorção do medicamento. Em compensação, esse daqui vai ser o contrário, tá? O alimento vai melhorar a absorção do medicamento. Então, aqui nós temos um medicamento chamado de atovacona, tá? E a atovacona, a ação dela é antiprotozoário e também ela é bem eficaz contra pneumonia para pacientes com HIV positivo, tá? E o que que acontece com a tovacona? Ela tem uma absorção muito ruim, tá? Então, a absorção dela, ela é variada e limitada. Ela é um fármaco extremamente lipossolúvel, lembrando, né? Nós temos fármacos que geralmente têm afinidade mais pela parte aquosa
Então, nós temos fármacos que são hidrossolúveis, que eles têm tanto afinidade quanto eles se dissolvem melhor em água. Em compensação, a atovacona, ele é um fármaco extremamente lipossolúvel. E como é que é nosso sangue, gente? Nosso sangue, ele é líquido, tá? Ele é aquoso. Então, uma boa porcentagem aí do nosso sangue, mais de 50% dele é formado por água, tá? E o lado positivo da atovacona seria a baixa incidência aí de efeitos adversos. Então, ela é um medicamento interessante de ser utilizado, só que precisa estudar uma forma melhor de que conseguir, né, que ela seja utilizada. Então, foi feito aí, né, um estudo que o objetivo desse estudo era examinar o efeito da alimentação na absorção da atovacona. Então, foi administrado aí 2 comprimidos de 250 miligramas para 18 voluntários saudáveis. Um grupo ficou em jejum a noite toda e o outro grupo tomou a tovacona 45 minutos após um café da manhã padronizado, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui. O café da manhã padronizado deles, né, foi suco de laranja, leite, cereal, ovo, 2 fatias de torrada, 15 gramas de manteiga e 30 aí de marmelada, tá? Então, de acordo aí com a distribuição, eram 23 gramas de lipídios, 97 de carboidrato e 18 gramas de proteínas. Então, o que a gente teve aí com esse resultado? A nossa bolinha, tá? Que seria esse gráfico aqui, são das pessoas que estavam em jejum, tá? E o nosso quadradinho são as pessoas que tomaram o medicamento após terem consumido aí esse café da manhã, né? Que foi um café da manhã relativamente considerável aí na questão de lipídios, tá? E o que a gente percebe? As pessoas que tomaram o medicamento em jejum, eles tiveram uma absorção aqui, tá? Em microgramas por ml de sangue, que foi menos de, na verdade, acho que chegou a quase que meio micrograma, para a gente ter uma ideia aí, tá? Então, essa foi a absorção que essas pessoas em jejum tiveram. Em compensação, as pessoas que tomaram aí esse café da manhã rico aí em gorduras, a absorção, gente, foi para mais de 3,5 microgramas por ml. Então, se a gente for ver aqui, essa diferença, a pessoa que tomou depois do café da manhã conseguiu absorver muito melhor esse medicamento. E qual que é a diferença entre absorver pouco ou muito? Se eu absorvo pouco o medicamento, significa que nem sempre ele vai ter o efeito que nós gostaríamos. E nesse caso aqui, a pessoa teve uma absorção muito melhor após aí o café da manhã. Então, aqui, né, a refeição, né, com alto teor de gordura e as pessoas que tomaram em jejum. Não satisfeitos, né, os pesquisadores foram fazer um segundo estudo para verificarem
se essa absorção poderia ser atribuída aos lipídios da refeição ou não, tá? Então, teve um grupo que tomou o medicamento em jejum noturno, o segundo grupo, após o jejum noturno, comeu 2 torradinhas. O segundo grupo comeu as 2 torradinhas com 28 gramas de manteiga, tá? Gente, 28 gramas, né, seria aí praticamente 1,5 colher de manteiga por torradinha. E o quarto grupo comeu as 2 torradinhas com 56 gramas, gente, que seria aí praticamente, vamos arredondar para 60, né, cada colher de sopa geralmente dá uns 10 gramas, mais ou menos. Então, nesse caso, cada torradinha devia de ter uma pilha, né, devia de ter uns umas 3 colheres aí de manteiga, para fazer aí o estudo, tá? E qual que foi o nosso resultado? A pessoa que continuou, né, em jejum, continuou tendo uma absorção bem pobre, tá? A pessoa que comeu a torradinha sem a manteiga ficou praticamente a mesma absorção aí do jejum. Em compensação, as pessoas que comeram a torrada com manteiga, olha lá qual que foi a absorção do medicamento, tá? Uma teve aí um pico aí de quase, mais de 5 microgramas, né, e a outra chegou aí a uns 7 microgramas de, medicamento por ml, tá. Então, não que, alguém tenha que comer, né, 56 gramas, de manteiga todos os dias, né, mesmo porque se for comer isso daí todo dia no café da manhã, eventualmente vai ter um ganho de peso, pode ter aí problema no fígado, pode ter uma série de outras questões envolvidas. Mas a ideia desse estudo é que a gente consegue verificar o quanto essa alimentação pode estar alterando ou não a absorção de um medicamento, tá certo? Então, só para a gente ter uma ideia aí do que pode acontecer. Bom, então, né, isso daqui, lógico, né, gente, foram os prints aí que eu fui pegando. Gente, eu adoro essas propagandas péssimas de internet, tá? Eu confesso que eu adoro, né, que a gente vê umas chamadas assim, né, milagrosas. Descubra como eu perdi 17 quilos em 3 meses e nunca mais voltei a engordar. Então, assim, né, ah, tem que dar risada, né, daí sempre vai ter lá o botãozinho, né, clique aqui, quero emagrecer, ou compre esse produto, não sei o quê, tá. Então, vamos supor que a pessoa resolveu fazer a dieta da soja, tá. Gente, existe dieta de tudo nesse mundo, tá. Então, vamos pensar aí, né. Do ponto de vista nutricional, a gente sabe, né, que a soja aí ela é rica em fibras, proteínas, antioxidantes. Se a mulher tiver na época da menopausa, né, pode ainda auxiliar até como um repositor natural, né, de isoflavonas e tudo mais, tá? Então, normalmente recomenda-se, né, que a soja seja consumida à base de soja fermentada, tá?
Então, as melhores formas de se consumir a soja é através de produtos de soja fermentados. Então, por exemplo, né, vamos pensar aí que é uma pessoa que descobriu recentemente que tem, por exemplo, hipotiroidismo, tá? E o que que acontece com as pessoas que têm hipotiroidismo? As pessoas com hipotiroidismo têm uma tendência, né, ao metabolismo ficar mais lento e, com isso, a pessoa tende a ganhar peso, tá? Então, o que que acontece numa situação dessas? Ela vê uma propaganda milagrosa, né, de perder 17 quilos em 3 meses, e daí ela fala: "Ah, eu vou lá, então eu vou tomar tudo que tiver à base de soja para fazer a dieta da soja". Só que, gente, a soja, ela tem aí alguns compostos, tá? Ela tem a genisteína e a daidzeína, que são compostos aí da isoflavona e que eles podem inibir uma enzima aí do nosso organismo, que seria a tireoide peroxidase, e ela promove a iodação da tireoglobulina. Ou seja, o que que esse excesso de soja, né, vai causar para quem utiliza o hormônio tiroidiano? Vai ter aí uma diminuição, né, da produção de hormônios tiroidianos e vai ter um aumento, né, da produção do TSH. Que seria o TSH? Ele é o hormônio, né, que fica estimulando. Então, se eu não estou produzindo, a minha tireoide está vendo assim: cadê o hormônio? Não está produzindo, não está produzindo. Então, eu vou ficar aumentando o TSH para ver se o meu organismo produz esse hormônio, tá? Então, nesse caso aqui, se a pessoa tem hipotiroidismo, o consumo de soja pode não ser uma boa ideia, tá? A menos que ela converse com o médico e mantenha um consumo sempre igual da soja, tá? Então, por exemplo, ela não pode um dia tomar 1 litro de leite de soja, comer uma mousse de tofu de chocolate e fazer um monte de consumo em um dia só e no outro não consumir nada. Ela até pode se tentar equilibrar o consumo para quantidades padronizadas, tá? Ou se às vezes a pessoa realmente, né, não tiver essa habilidade, né, ou não tiver essa rotina de comer sempre as mesmas quantidades, o ideal é que, no caso, né, de pessoas com problemas de hormônio de tireoide, ela não consuma a soja, tá? Não estou falando que a soja é um alimento ruim, para qualquer outra pessoa que não tenha problema de tireoide, ela pode consumir a soja, pode consumir o tofu, pode consumir todos os elementos aí da soja, desde que ela não tenha problema de tireoide, ok? Bom, a gente sabe também, né, que o tipo de dieta que a pessoa tem pode tanto estar elevando quanto diminuindo o nosso pH urinário, tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma dieta mais rica em vegetais, leites, né, e dos seus derivados,
ou seja, se a pessoa não consome, né, tantos, alimentos aí de origem animal, apesar do leite ser, né, de origem animal, mas não come a carne, o ovo, essa parte de proteínas mais, consistentes aí da dieta. E rica também em carboidratos, tá? Então, o que que acontece com cada tipo de dieta? A que é rica, né, em vegetais, leites e derivados, ela aumenta a reabsorção de fármacos básicos e aumenta a excreção de fármacos ácidos. O que quer falar que aumenta ou que diminui, tá? Se eu estou aumentando a reabsorção, esse fármaco ainda vai continuar fazendo efeito no meu organismo por mais um certo tempo. Em compensação, se eu estou aumentando a excreção do fármaco, esse fármaco vai ser excretado, às vezes, até mais rapidamente do que ele deveria. Então, nesse caso, esse meu medicamento, ele pode nem estar fazendo o efeito esperado, tá? Em compensação, se eu tenho uma dieta que vai diminuir o meu pH urinário, acontece o contrário. Eu vou aumentar a excreção de fármacos básicos e aumentar a reabsorção de fármacos ácidos. Então, aqui eu vou ter, se eu tiver algum fármaco básico que eu faça uso, esse fármaco pode estar sendo excretado antes da hora. Em compensação, o meu fármaco ácido, eu posso estar tendo uma reabsorção desse fármaco no meu organismo, tá? Então, são coisas que, por exemplo, se é uma pessoa que tem mais idade, já pode ter algum problema renal, alguma coisa assim, essa questão de você aumentar a reabsorção significa que você pode estar comprometendo, né, a eliminação desse medicamento. Tanto faz, tá, gente? Se for a reabsorção dos básicos ou dos ácidos, tá? Eu posso estar comprometendo, né, essa minha reabsorção e posso comprometer a minha excreção desses fármacos, podendo levar aí até um caso de intoxicação. Se a gente estiver pensando numa criança, num idoso, em pessoas com problemas renais, tá? Então, são sempre algumas situações que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, só para a gente entender, né, o que acontece, a gente está lá, né, na nossa filtração renal, e daí aqui a gente tem todo o caminho, né, que vai tendo da minha filtração nos meus glomérulos, tá? Então, aqui a gente tem o duto coletor, eu vou ter a reabsorção de água, aqui eu continuo ainda tendo a reabsorção de água, e aqui eu vou ter a minha reabsorção de substâncias úteis, tá? Então, aqui, todas essas substâncias, elas estão indo do nossa filtração do rim aqui para o nosso sangue, tá? Então, é uma forma que eu tenho, por exemplo, de aumentar ou de diminuir esse processo de filtração. Bom, um outro medicamento aí que temos que tomar cuidado, tá?
A varfarina, gente, é um medicamento amplamente utilizado, tá? Principalmente aí na formação de coágulos. Ela é utilizada, né, para deixar o sangue mais fino, como a gente costuma ouvir muito. Então, normalmente, esse medicamento, algumas pessoas, né, tomam aí pela prescrição do médico, elas tomam durante a semana e aos finais de semana, às vezes até dá uma pausa, tá, nesses medicamentos, por conta da questão da absorção aí, da varfarina, tá. Bom, e o que que a varfarina tem a ver com o nosso querido Popeye? Popeye, aquele mesmo, né, dos desenhos aí infantis, tá. Popeye era um super fã aí de espinafre. Que o espinafre é rico, gente? Espinafre, bom, não só o espinafre, né, gente? Aqui eu coloquei espinafre, couve, brócolis, salsinha, né? Coloquei verdinhos aí para todos os gostos. Em geral, todos os nossos vegetais de folhas verde escuras, eles têm uma grande concentração tanto de ferro quanto de vitamina K, tá? Então, quando a pessoa tá aí com anemia, né, sempre se recomenda, né, uma das formas é aumentar aí o consumo dos vegetais de folhas verde escuras. Mas e aí, o que que a minha varfarina tem a ver com o ferro ou com a vitamina K? Com o ferro, até que não tem muito a ver, tá? O grande problema seria a varfarina com a vitamina K, porque o que que acontece? A varfarina, ela é um medicamento que ela vai prevenir a formação de coágulos, ou seja, ela vai deixar o sangue mais fluido para exatamente, né, a gente não ter alguma aglomeração de plaquetas, não ter aí a formação desses, hã, coágulos no sangue, tá. Então, nesse caso, há alimentos aí que sejam ricos em vitamina K, eles tendem a aumentar a coagulação sanguínea e diminuir o efeito da varfarina, tá? Então, nesse caso, a alimentação de folhas verde escuras, ela estaria contribuindo para acabar com o efeito do anticoagulante, tá? E é só as folhas verde escuras, que planta mais que a gente tem que se preocupar, tá? Então, existe algumas plantas que, ao invés de acabar com o efeito, como por exemplo, né, nós temos aí do espinafre, dos vegetais de folhas verdes escuras, algumas outras plantas podem estar contribuindo para o efeito contrário. Então, o que que a gente pode ter em alguns casos? A gente pode ter o risco de hemorragia. Então, o que que causaria isso? Por exemplo, se eu consumir, eh, a parte aí de gengibre, óleo de peixe, eh, cascas de salgueiro, o trevo vermelho, que algumas pessoas fazem chá, alho, orégano, o ginkgo biloba.
Em qual quantidade vá, aí vai depender da sensibilidade da pessoa, tá? Então, assim, porque, por exemplo, né, tem pessoa que a receita fala: "Ai, colocar 2 dentes de alho". A pessoa estava lá cozinhando hoje, né, e ao invés de colocar 2 dentes de alho, coloquei 2 cabeças de alho, tá? Então, assim, uma coisa é você temperar com um pouquinho de alho, não vai fazer mal. Colocar um pouco aí de pimenta caiena, por exemplo, não vai fazer mal. O ginkgo biloba já começa a ter aí alguns problemas, tá? Porque afinal o ginkgo, ele vai auxiliar na circulação. Se a pessoa já está tomando a varfarina e vai tomar o ginkgo, pode ser que complique. O gengibre, por exemplo, né? Às vezes a pessoa consome muito chá de gengibre, ou camomila, ou coloca muito orégano também. Então, são algumas situações que, assim, um pouquinho não vai fazer mal, tá? Então, por exemplo, a pessoa toma varfarina e, nossa, estou morrendo de vontade de tomar uma xícara de chá de camomila. Gente, ainda mais se for camomila, né, de saquinho, praticamente, né, não vai fazer nada, tá? Mas o problema é a pessoa consumir em excesso e consumir em grandes quantidades diariamente. Então, por exemplo, hoje eu fiz a minha sopinha, né? 2 cabeças de alho. Eu não daria uma sopa dessas para alguém que estivesse utilizando aí a varfarina, tá? Então, só para a gente entender aí qual que é o mecanismo, o veneno de rato, né, que é aí a cumarina, ele é parente aí da varfarina. E normalmente, quando dá, né, esse veneno de rato, o ratinho vai morrer de hemorragia, tá? Porque, lógico, né, é a varfarina, né, ou a cumarina em grandes quantidades, tá? Então, isso daí é, é só para a gente ver o que causa, por exemplo, né, em grandes quantidades, ok? Bom, já que eu falei de desgraça, de morrer rato, né? Vamos mudar um pouco aí os ares, né? Vamos lá, pensar num jantar romântico, com o mozão, com o crush, a luz de velas, né? E aí, o que que acontece num super jantar romântico desses? O que que geralmente, né, a pessoa às vezes acaba consumindo num jantar romântico? Gente, para mim um jantar romântico, se não tiver vinho, eu já vou ficar chateada, né? Queijo eu não ligo tanto, porque depois de velha eu fiquei com intolerância à lactose. Mas, né, costuma aí ter os aperitivos, né, o queijo, alimentos defumados, né? Então, tudo isso daqui, dependendo da pessoa, se ela estiver tomando algum medicamento, que tenha interação, pode causar grandes problemas, tá? Então, a gente vai ver que tem uma categoria aí de medicamentos que pode causar problemas e pode realmente, né, tá levando aí um quadro de, eh, principalmente, né, de causar aí quase um problema muito sério aí no fígado da pessoa, né? Podendo levar aí até a morte, tá? Então, alguns antidepressivos, que a gente chama eles de inibidores da monoamino oxidase,
ou para a gente abreviar, né, a gente chama de IMAL, tá? Então, nesse caso, alguns desses medicamentos podem estar causando problemas aí com esses tipos de alimentos, né? Alimentos fermentados, condimentados, né? Então, pode ter aí uma interação. E daí algumas pessoas falam assim: "Ah, mas eu tô tomando um antidepressivo natural fitoterápico". Até aí, nenhum problema. Quem tem aula comigo sabe que eu sou super fã aí das plantinhas, né? Que nós temos aí o Hipericum perforatum, né, que é uma planta, né, mais conhecida aí como a erva de São João, que ela funciona sim como antidepressivo natural, só que também pode ter interação, né, com esses alimentos aí envelhecidos, tá? Então, queijos, vinhos, vagens, peixes, shoyu, tá? Então, são alimentos que podem estar causando interação com esses inibidores aqui, tá certo? Então, quais seriam aí os principais sintomas? Crise hipertensiva, inquietação, insônia ou sonolência, tonteira, cefaleia, constipação, anorexia, porque às vezes a pessoa nunca teve nada disso e às vezes começa a sentir alguns efeitos, tá? Pode chegar aí a ter náuseas, fraqueza, dor articular, boca seca, visão turva, inchaço, hemorragia e até morte, tá? Lógico, gente, às vezes, uma vez pode ser que não aconteça nada, mas o ideal é sempre evitar, né, tá fazendo o uso, né, desses antidepressivos com bebidas e alimentos que sejam aí envelhecidos, tá? Então, é sempre interessante aí tá evitando esse tipo de interação. E como que eu faço para saber isso? Gente, sempre leiam a bula. Não entendeu? Vai e conversa geralmente com um farmacêutico ou com um nutricionista que seja especializado aí nessa parte de medicamentos, interações, essas coisas, tá? Então, esses detalhes podem fazer aí toda a diferença, né, na qualidade de vida de uma pessoa. Porque às vezes, ao invés da pessoa melhorar de uma depressão, ela pode começar a ter uma insônia, pode começar a ter uma hipertensão, daí pode começar a ter vários outros sintomas, tá? Então, tudo que é alimento e medicamento, a gente tem que respeitar bastante a questão das interações, tá? Então, só voltando aqui no slide, né, do, das folhas, dos vegetais, né, de folhas verdes escuras, outra coisa também, né? Eu falei aí da interação, né, da vitamina K com a varfarina. O ferro, né, que todas essas folhas aí são muito ricas, também vai ter problema, tá? Porque a gente acaba tendo uma interação do cálcio, de queijos, de laticínios em geral, com o ferro desses vegetais de folhas verde escuras, tá? Então foi por isso que eu fiz a brincadeira com vocês, né?
de que quando você come uma pizza, né, de brócoli com queijo, catupiry ou o que for, você não vai ter nem absorção do cálcio, nem absorção do ferro, tá? O ferro e o cálcio, eles competem e daí a pessoa acaba não tendo uma absorção desses elementos, tá? Então, às vezes, né, pedir uma pizza de brócoli para tentar convencer a criança é mais assim no sentido de tipo, olha, brócolis existe, né? Mas assim, não que esse ferro do brócoli vai estar sendo efetivamente aproveitado aí no caso de você misturar, né, o brócoli com algum laticínio, tá certo? Então, só para a gente finalizar aqui, eu agradeço aí a atenção de todos e se tivermos aí perguntas, tudo, podemos fazer algumas perguntas, tá? E também eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Arthur, que é o nosso ex-diretor aqui da faculdade, né? Que também esteve presente aqui na palestra, tá? Então, agradeço muito aí a presença do professor Arthur. E a pergunta da Aline aqui, né? Se for só o brócolis na pizza, não tem problema, tá? E, por exemplo, pode ser uma pizza de brócolis com queijo vegano. Queijo vegano não vai ter tanto problema aí na questão da absorção do cálcio, tá certo? Ai, sim, gente, professor Arthur, muito querido mesmo, né? E mais alguma pergunta? Dúvidas? Alguma curiosidade? Se o alimento verde escuro atrapalha na absorção do iodo. Olha, Antônia, o que geralmente, né, acaba atrapalhando na absorção do iodo seria mais a soja, tá? Por conta aí das substâncias que são da soja. Porque, por exemplo, interação aí entre ferro e iodo não costuma ser tão grande assim, tá? Porque o que a gente vai ver é que normalmente vai depender muito aí da carga, né, do elemento, tá? Mas normalmente tem aí um pouquinho de absorção. Então, desculpa, tem um pouco de interação, tá? Então, o que, que seria o ideal, por exemplo, né? Você normalmente dar preferência para, por exemplo, né, se for uma suplementação aí do iodo, essas coisas, administrar essa suplementação isolada aí de uma fonte aí de ferro, essas coisas, tá? Senão pode ser que realmente, né, tenha aí algum tipo de é, interação. Porque normalmente, fonte aí do iodo, a gente acaba tendo iodo no sal, né? Em alimentos aí de origem marinha, algas são extremamente ricas em iodo, né? Então, depende aí do que você vai estar juntando, né, para ver essa questão de absorção do iodo, tá, Antônia? Depois a gente teria. Ah, tá, da questão do Puran.
o Puran, né, aproveitando aí até essa questão aí do café, né, que a Georgina perguntou, né, eu vou falar, parte, né, do que a Georgina perguntou, que ela perguntou o café após a refeição, tá. Então, normalmente, o Puran, ele deve ser tomado de manhã em jejum absoluto, tá. Então, o que que acontece? Você acorda, né, e o Puran, ele é um medicamento que ele precisa de o máximo de acidez possível do seu estômago para ser melhor absorvido. Então, não adianta, por exemplo, você querer ganhar tempo e tomar o Puran com algum outro medicamento, tá? Então, às vezes o pessoal fala assim, né? Ah, o omeprazol também tem que tomar em jejum. Ah, eu já vou aproveitar, já vou tomar o Puran e o omeprazol de manhã, né? Porque senão pode ter problema. Vou chegar lá no caso do Osteoban também, tá, Vá? Então, por exemplo, o Puran, né, ou qualquer outra das levotiroxinas, que daí tem o Sintroid, tem os genéricos, né, mas para quem não sabe, né, o Puran ele é um hormônio do tireoide sintético. Pensa o seguinte: o hormônio é o que vai regular o seu corpo inteiro. Então, o Puran é o que vai mandar em tudo. Se você toma ele com qualquer outro medicamento, você pode estar alterando a absorção dele. Então, o Puran deve ser tomado em jejum, tá? E depois aí de meia hora, 40 minutos, a pessoa deve fazer a refeição, tá? Ou tomar o omeprazol, esperar mais 40 minutos e tomar o café da manhã. O omeprazol nem sempre ele é obrigatório ser com o jejum da manhã, tá? Às vezes, se a pessoa não tiver tanta dor no estômago, ela pode tomar 2 horas depois do café da manhã, já que o café da manhã também não é uma super refeição assim, em quantidade, tá? A Valéria perguntou aqui do Osteoban, mas depois eu volto aqui na pergunta do café da Georgina, que vai juntar com o refrigerante aqui também da Valéria, tá? O Osteoban, eu não lembro agora qual dos cálcios que é, tá? Mas a gente tem normalmente o alendronato de cálcio, o risidronato de cálcio, que são medicamentos, né, à base de cálcio para casos de osteoporose. Então, nesses casos, normalmente esses medicamentos, tem medicamento que é tomado uma vez por mês, uma vez a cada. Geralmente é uma vez. Tem uns que é uma vez por semana e tem outros que são uma vez por mês. Então, por exemplo, no dia que for tomar o risidronato, o alendronato, é mais aconselhável, ao invés de tomar o da tireoide, privilegiar tomar o Osteoban no jejum absoluto. Osteoban ou risidronato, alendronato, enfim, qual deles for, tá? Porque são medicamentos, assim, eles são extremamente delicados e podem causar problemas desde perfuração, tá? Do trato aqui do esôfago, tá? Laringe, essas coisas. E normalmente a pessoa tem que tomar e não pode deitar ou sentar muito reclinado na cadeira. O ideal é que a pessoa ou fique sentada ereta ou faça até uma caminhada, né? Fique em pé para exatamente não ter essa questão
do medicamento, por exemplo, né? Ficar, às vezes, enroscado aqui em alguma parte, né? E a pessoa acabar tendo aí um problema de necrose, tá? Então, nesses casos, nesse dia que a pessoa faria aí o uso do risidronato, alendronato, osteoban ou qualquer outro desses repositores de cálcio, seria interessante, né, privilegiar esses de cálcio e depois, né, que deu tempo aí, tomaria o medicamento da tireoide, tá? Bom, vamos lá agora, voltando aqui à sequência, né? Tem como um Nutri poder saber mais sobre esse tema? Tem algum curso para fazermos? Tem, gente. Todo mundo pode fazer uma especialização em farmacologia, tá? Ou se a pessoa quiser saber sobre a parte de medicamentos naturais, essa parte, daí o ideal seria fazer um curso de fitoterapia. Mas no curso de fitoterapia, normalmente não vê, né, essa parte aí mais de interações. Interações seria num curso de farmacologia, tá? E hoje em dia, gente, além de cursos, né, tem vários farmacêuticos aí que estão oferecendo cursos pela internet, tá? Então, às vezes não precisa fazer exatamente a pós. Tudo bem que a pós é interessante porque dá o certificado, né? Então, tem aí a validade de ter um certificado registrado e tudo mais, tá certo? Mas também existem aí bons cursos, né, sem serem cursos de pós-graduação. Bom, a pergunta aí da Georgina, né, a respeito aí se o café depois da refeição é um problema. Eu vou te responder com outra coisa. Depende da quantidade, tá? Por exemplo, se você tomar aquela xicrinha de café, né, que literalmente são 50 ml ou até mesmo, é uma coisa. Agora, se a sua xicrinha for uma xicrinha desse tamanho de café, aí a gente já começa a ter problemas, tá? Então, assim, tudo em farmacologia depende muito da dose, né? Então, já dizia lá desde antigamente, né, que a diferença, né, entre o veneno e o medicamento é a dose, tá? Então, uma coisa é você tomar aquela xicrinha de café minúscula, tá? Se a gente for ver aquilo ali, não deve ter nem 150 miligramas de cafeína ali, deve ter em 50 ml, gente, é muito pouco, tá? Então, assim, nesse caso, né, não vou falar que vai interferir, tá? O melhor mesmo seria um chá digestivo, tá? Mas também ninguém vai morrer por tomar um golinho de café. Então, se a pessoa não consegue ficar sem, não tem problema, tá, gente? Um cafezinho não vai fazer nada. O problema é a pessoa tomar, que nem eu mostrei aqui, né, minha canequinha, né, de sei lá quantos ml, deve ter isso daqui, quase meio litro, mas eu uso para tomar água, então não tem problema, tá? A questão dos refrigerantes, né? Vamos lá também. Os refrigerantes, né, que tem cafeína, essa que geralmente é Coca-Cola, essas coisas, né? Eles vão ter o mesmo problema do café em excesso, tá? Que, aliás, eu esqueci de falar, mas o café em excesso ou qualquer bebida com cafeína em excesso pode levar à osteoporose, tá?
Então, assim, não é que é proibido tomar café porque a pessoa obrigatoriamente vai ter osteoporose. Não, gente, o café ele tem muitos benefícios, tá? Ele auxilia aí função cognitiva e tudo mais. Só que, né, se a pessoa consumir excessivamente eu falo, porque se deixar, tem gente que toma 1 litro de café por dia, tá? Então, normalmente, a quantidade, né, de cafeína vai interferir aí, vai brigar um pouco com o cálcio. Outra questão, né, os refrigerantes em geral, eles têm um pH extremamente ácido, né? Eles têm aí substâncias que dão uma disfarçada, mas, eles podem estar influenciando sim na absorção de vários, nutrientes, tá? O ideal mesmo, né, durante a refeição, seria você diminuir, né, o máximo possível aí a ingestão, né, de líquidos, tá? Para não ter aí o risco de, interferir na absorção aí dos seus nutrientes da alimentação. Bom, café com leite, gente, é o contrassenso da farmacologia, tá? Por quê? Porque o café tem a cafeína, o leite tem o cálcio. Então, o meu cálcio do leite, eu estou matando ele com a cafeína, tá? Então, se eu quiser absorção do cálcio, é interessante eu não colocar café no leite, tá? A menos que seja aí aquele pingado, né, literalmente, que a pessoa vai e só põe umas gotinhas de café, tá? Então, são algumas coisas aí que, infelizmente, apesar de ser algo assim super difundido, né, e todo mundo tomar praticamente, pode estar interferindo aí na absorção, tá? Então, se for muito mais café do que leite, esquece que esse cálcio aí já foi para o espaço, tá? Então, são algumas, recomendações aí que a gente faz, tá? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveita para perguntar agora, ou senão depois manda pergunta no WhatsApp da professora. Pode começar a pergunta assim, né? Então, eu tenho um amigo ou eu tenho uma amiga, né? A pergunta aqui do Vinícius, né? Quando a pessoa já está acostumada a tomar muito café após o almoço, tipo uns 4 anos. Vinícius, nessa eu vou ter que confessar, tá? Em função aí até de ritmo de trabalho, né? Eu sempre trabalhei em 2 lugares simultaneamente e algumas vezes, né, eu usava aí cápsula de cafeína para conseguir dar conta aí do meu dia a dia, tá? O ideal é que a gente reduza, né, o café para no máximo aí umas, acho que o máximo recomendável, acho que se eu não me engano são 5 xicrinhas, né, daquela de 50 ml ou 250 ml aí ao longo do dia, tá? Então, o ideal, tem diferença sim, vamos chegar lá depois, tá? O ideal é que você consiga, né, adequar o seu consumo de café nessas quantidades, tá?
porque senão, no começo você vai sentir muita diferença, tá? O café, gente, ele é uma droga, tá? Eu sei que não é gostoso ouvir isso, né, da professora de farmacologia, mas tem aquele momento que você tem que admitir, né, e falar assim: sim, eu sou viciada em cafeína, sou dependente dele, né? E seguir aí os passos. Eu não sei aí todos os passos dos alcoólatras anônimos, tá, gente? E com todo respeito à instituição, não estou tirando sarro, mas sim, a gente tem que admitir que sim, estamos viciados em alguma substância. E essa substância pode ser tão inocente aí, entre aspas, quanto o café, tá? Então eu fui fazendo toda uma redução aí, né, do meu vício de cafeína, porque chegou uma época que assim, né, mesmo que eu tivesse precisando uma energia extra, eu já estava com tanta cafeína no meu organismo que já não estava mais fazendo efeito, tá? A minha sorte é que eu não sou hipertensa, né? Porque se eu fosse, acho que eu já tinha infartado. Mas então é uma outra questão, né? Se a pessoa toma muito café, se é hipertenso, essas coisas, pode ter problemas. Então, Vinícius, eu recomendaria que você fosse reduzindo, tá? A quantidade, né, de café para pelo menos se adequar aí ao máximo de, se eu não me engano, são 250 ml por dia, tá? Sim, Vá, faz toda a diferença, né? Primeiro, café instantâneo, já para quem gosta de café, café instantâneo não é nem café, né? É aquela sujeirinha que você põe na água, porque assim, ele é muito fraquinho, tá? Então, hoje em dia tem vários aí, né, que são flavorizados, tudo. Então, eles são bem fracos, né? Então, em quantidade de cafeína, não tem tanta diferença. E uma outra coisa, né, em relação ao Vinícius, que ele perguntou. Se você quiser, você pode substituir também, né, por café descafeinado, tá? Não teria aí grandes problemas. E, né, depende aí do café, se ele eu, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma cafeteira italiana, né? Então ela faz um café bem forte, com o pó normal, né? Não é cápsula, nada. Mas quem ainda usa essas cápsulas, né? Se compra um café que é mais forte, daí realmente fica complicado, tá? Ai, a Catiana falando, né, que meu dia só começa após tomar o café. Eu brinco, né? Eu não acordo mal-humorada, né? Eu acordo lerda. Então, assim, até eu fazer meu café da manhã, né? Eu vou meio que assim, de olho fechado, fazendo as coisas. Abre só um pouquinho para enxergar, né? E a Aline perguntou, né? Se o café não for forte, tipo chá tem menos risco, né? Então, se for aquele chafé, né, gente, vamos combinar que também não, não conta, né? E dependendo do chá também, né, que a pessoa for usar, porque às vezes a pessoa fala assim: eu não vou consumir mais café, vou cortar o café da minha vida, vou começar a tomar chamate. Gente, chamate é rico em cafeína. Não, eu vou fazer um detox, vou começar a tomar só chá verde. Chá verde também é rico em cafeína. Então, todos os aí da família, né, da Camellia sinensis, né, que é o chá verde, chá branco, todos esses chás aí, eles poderiam aí causar problemas, né, de excesso de cafeína, tá?
A pergunta da Antônia, né, se o chá de boldo pode ser tomado todos os dias. Depende também, Antônia, de quanto chá de boldo a pessoa está tomando, tá? Porque, assim, normalmente, o ideal, quando a gente pensa em fitoterápicos, é a gente ir alternando os fitoterápicos, tá? Então, por exemplo, o chá de boldo é um dos 1.500 chá digestivos que a gente vai ter. Então, a gente tem o boldo, a gente tem a losna, tem a camomila, a erva doce, tá? Então, o ideal sempre é você alternar, tá? Por quê? Porque às vezes pode ter alguma substância na planta que acaba causando problema para a pessoa. Então, se vai alternando, né, não causa tanto problema assim, tá? Então, o ideal seria sempre estar alternando, tá? Então, nós temos vários chás aí que servem aí até para essa questão aí, às vezes, de alimentos mais gordurosos, né? Então, dá para a gente fazer uma boa variação para não ficar sempre tomando o mesmo chá, tá? Mais alguma pergunta, alguma coisa? Então, gente, não é que não pode ser adoçado, né? Mas o ideal, assim, né, é que você não adoce, porque você não precisa colocar açúcar no chá, tá? É que, assim, o nosso paladar, normalmente, ele já é muito viciado, né, com açúcar, essas coisas. Então, assim, se você for seguir aí, né, por exemplo, a tradição da Ayurveda, a tradição aí mais oriental, né, dos japoneses, chineses, né, todos os chás são tomados, né, sem açúcar, tá? Até o café mesmo, né? Quem gosta mesmo de café, eu, por exemplo, né? O café é tomado aí sem açúcar também, tá? Porque você vai alterando o seu paladar e você vai desacostumando, né? De estar sempre com esse paladar doce em excesso, tá? Então, o xilitol, né, ele é um dos mais seguros, tá? Mas assim, particularmente quando eu quero adoçar alguma coisa, eu acabo optando por adoçar com a estévia, tá? Mesmo porque, assim, né, em casa a gente tem bastante diabético, essas coisas, né? E assim, até quem já teve aula aí de tecnologia de alimentos comigo, né? Eu já comentei aí que a gente tem adoçantes, né, que são derivados do petróleo, o caso da sucralose, né, que não pode ser exposta aí a altas temperaturas, tá? O xilitol aparentemente vem sendo aí um dos mais seguros, né? Mas como ele é novo, não existe muitos estudos. Uma amiga minha também, que a Isabela falou, né, de problema de gases, ela falou que quando usou xilitol, que ela não se sentiu bem, tá? Aí eu já não sei, não sei se foi gases, mas ela falou que não se sentiu bem com o xilitol. Então, assim, como é novo, gente, ainda é, temos que esperar para ver o que vai acontecer, tá? Então, de adoçantes, né? O ideal é que a gente sempre reduza, né, o máximo possível aí o consumo desses adoçantes,
E se quiser, né, eu acho que assim, um dos mais naturais mesmo seria a estévia, né? Ou não tá utilizando mesmo, né? E fazendo aí uma reeducação do paladar, né? A Caroline falou, né, que o chá de boldo já salvou várias vezes de má digestão. E, gente, na verdade, né, não é só o chá de boldo, né? Qualquer chá que seja digestivo, né, que você tome aí depois da refeição, pode ajudar bastante, tá? Eu adoro chá de jasmim, né? Então, às vezes, em restaurante de comida chinesa, eles costumam servir, né, o chazinho de jasmim. E eu compro aqui em casa porque eu acho uma delícia, tá? A estévia, dependendo aí, se você comprar a estévia planta, tá? Você pode utilizar ela em altas temperaturas, tá? Mas aí vai depender de qual marca de adoçante você estiver utilizando. O que realmente, né, pode ser utilizado aí em altas temperaturas que não causa aí problemas pela questão da temperatura, né, seria aí a sacarina e o ciclamato, né, que a gente vê que vários desses adoçantes aí de forno são à base de sacarina e ciclamato. Mas a sacarina, por exemplo, né, ela é derivada do petróleo. Então, assim, né, fica, não sei, né, assim, opinião de cada um, tá? Mas sim, a gente tem várias questões aí com os adoçantes, tá? No geral. Mais alguma pergunta? Ai, vai, eu que agradeço aí o convite, mesmo porque essa parte, né, nem sempre a gente dá para aprofundar tanto aí em sala de aula. E eu acho que assim é sempre algo que desperta aí bastante interesse, né? Tanto dos alunos da farmácia quanto dos alunos da nutrição, porque é muita coisa mesmo, né? Que pode acontecer quando a gente mistura aí o alimento com o medicamento, tá? Então são algumas precauções que a gente tem que ter. É, que faz parte do dia a dia, né? E não é nem pensar assim, por exemplo, né? É para um paciente internado. Não, a gente está falando de coisa do dia a dia, né? Que nem quem que perguntou do café com leite, né? Acho que foi a Antônia. Eu já perdi aqui nas mensagens. Foi a Antônia, né, que perguntou do café com leite. Então, por exemplo, né, a gente. Quem que não toma café com leite de manhã, tá? Então, assim, saiba que o cálcio daquele leite que você está consumindo não está lá, né? Você pode continuar tomando café com leite sem problemas, né? Mas, ou você pode substituir, por exemplo, por um café descafeinado, tá? Se você quiser tomar aí o café com leite, não tem problema. É só saber que daí o ideal seria um café descafeinado. Mas é questão aí de gosto, tá, gente? Então, sem problemas. E agradeço aí a oportunidade, agradeço aí todo mundo tá aqui até agora, né? E daí a gente acabou respondendo as perguntas, tudo, acabou conversando, então até foi um tempinho aí a mais, tá bom? Mas agradeço muito aí a atenção, o convite da professora Valéria, que é a nossa super top coordenadora aí do curso de nutrição, tá bom? E agradeço aí a presença
do Gilson, do professor Arthur, que estavam por aqui também assistindo, tá? Agradeço aí a todos e muito obrigada, tá certo? Então, fiquem aí amanhã, tá? É a palestra de, acho que é alguma coisa de Yuan, né? Que vai ser direitinho. Agora deu um branco, mas enfim, a Valéria depois pode complementar aqui. Mas eu lembro que o tema da palestra de amanhã é de Yuan. E sim, é uma ex-aluna, né? Como eu estava falando aí na sala, né? Na apresentação aí de seminários, quem sabe, né, daqui uns anos vocês aí, futuros nutris, depois de formados, vão voltar aqui para dar palestra para vocês, tá? Então, é por isso que a gente fala, né? Olha aí o seminário, né, direitinho, porque vocês vão ter que aprender a falar. Querendo ou não, uma hora vocês vão ter que falar e no trabalho de vocês vão ter que se expressar, falar as coisas direitinho, tá bom? Então, daqui uns anos aí vocês voltam aí para dar palestra para gente aqui, depois de formados, tá certo? Então, até amanhã e boa noite aí para todos, tá bom?